Olá, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês que acabou de sair do forninho, eu acabei de imprimir, eu nem encadernei ainda. Esse material que eu fiz para disponibilizar para vocês gratuitamente. É meu primeiro caderno de histórias bíblicas, porque eu gravei um vídeo mostrando a sequência de histórias bíblicas que eu faço com a minha filha, as atividades. Eu recebi muitas perguntas, então eu resolvi passar para o PDF para que todos vocês tivessem acesso, ok? Então, basicamente, são as mesmas atividades que eu desenvolvi aqui no caderno. Aqui como a gente começou sem pretensão nenhuma, mas acabou que esse caderno virou um caderno de história. Ela pega esse caderno, ela quer que eu leia esse caderno e ela quer ver como se ela tivesse ilustrado o livro de histórias, entendeu? Então, eu recomendo, acredito que isso vai acontecer com o filho de vocês, eu recomendo que encadernem ou coloquem numa pasta para vocês poderem contar a história sempre para a criança e elas poderem ver o trabalho delas, o que elas fizeram, né? Então, eu comecei esse material quando a minha filha tinha 4 anos, tá? A gente foi fazendo bem devagarzinho, contando a história. Então, comecei contando a criação do mundo para ela, eu dei uma folha para ela pintar toda de preto. E aí a gente foi conversando, falando que Deus fez o céu e a terra, mas só existiu o escuro. Então Deus disse: faça-se a luz. A gente cortou um raio de luz. Era para ter deixado um raio branquinho, de luz branquinha, mas ela cismou que a luz era amarelinha por causa das lâmpadas daqui da nossa casa. Mas tá tudo bem, é a forma que ela entendeu, né? E a princípio a gente ia ficar só com atividade, eu não nem escrever nada por aqui. Mas ela começou a me pedir todos os dias para contar a história da criação do mundo. E eu tinha que pegar o caderno e contar a história para ela. Só que criança, gente, vocês sabem como que é. Eu contava a história diferente para ela. Cada vez eu contava de um jeito. E ela começou a me exigir que eu não era assim a história. Então eu passei a escrever, porque eu tinha que ler do mesmo jeito todos os dias. Por isso que eu comecei a escrever aqui. Já no material em PDF, eu já coloquei o texto para vocês já em letra bastão, porque se a criança já souber ler, né, fica mais fácil dela mesmo lendo e contando a história. E lendo a história como se fosse um livro, né? Um livro que eles mesmos ilustraram, né, digamos assim. Então tá, no primeiro dia da criação do mundo, Deus fez o céu e a terra, mas só existiu o escuro, então Deus disse: faça-se a luz. E a gente fez um raio de luz. Depois eu trabalhei o segundo dia da criação, que Deus fez a separação dos céus e da água. Então a gente fez a linha do firmamento, perguntei para ela que cor que era a água, que cor que era o céu. A gente colou algodão nas nuvens. Então, aqui no material em PDF que eu fiz, ó, a mesma coisa. Vocês vão encadernar direitinho, vocês vão fazer de forma que fique como um livro, para a criança estar sempre manipulando, né? Então, a criança vai pintar aqui tudo de preto e colar o raio de luz. No final da apostila vai ter os anexos para vocês recortarem. O raio de luz será recortado. Aí, no segundo dia, Deus fez a separação dos céus e da água. Eu deixo aqui embaixo no rodapé uma orientação para os pais. Desenhe uma linha separando o céu e as águas, pinte e colhe as nuvens de algodão. Então, vocês vão fazer a arte da criança de vocês, mas eu deixo a orientação, né? Ficar semelhante aqui. No terceiro dia, Deus separou a terra seca e juntou as águas em um lugar. As águas ele chamou de mar, criou as plantas e as árvores frutíferas. Então, esse foi o desenho. Quando eu contei a história, ela quis fazer basicamente esse desenho, né? Aqui, eu já elaborei na apostila as nuvens. Então, pode colar algodão nas nuvens. Pode pegar um cotonete, desenhar as folhas das árvores. Pode fazer de várias formas. Pedir para colar sementinhas representando as sementes, né, que foram lançadas na terra, e aqui as águas do mar para terminar o desenho. Então, aqui é para criar, continuar criando, terminar o desenho.
No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, colocou o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Então, nós separamos, a gente pintou metade de preto para representar a noite, a gente colou papel alumínio representando as estrelas, recortou a lua de papel alumínio também. O sol, ela colou os raios de palito de dente. Então, aqui também, ó, na nossa apostila, o sol, a gente pode colocar os raios com palito de dente, separar um lado pintar de azul, outro lado pintar de preto, para separar o dia da noite. Tudo bem próximo do que a gente fez, que todo mundo gostou, né? O quinto dia, Deus criou as aves e os animais marinhos. Então, aqui eu fiz também esse cenário. Para criança, no anexo atrás vai ter as aves e os animais marinhos. Então, o que vive na água, a criança vai colar no mar, e o que vive no céu. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem. Ao homem, Deus deu o nome de Adão, à mulher, Deus deu o nome de Eva. Então, eu coloquei o desenho para a criança pintar com aquarela, de preferência com aquarela, que fica bem bonito, bem suave, de Adão e Eva. Então, aqui eu não coloquei na apostila, eu coloquei o sétimo dia que Deus descansou, né? Então, eu coloquei, Deus viu que tudo que ele havia criado era bom, eu coloquei o mundo. Bom, aqui nós começamos a contar a história do Jardim do Éden, de Adão e Eva. No caderno, a gente falou da serpente e como ela enganou a Eva. Então, aqui na apostila eu coloquei um desenho, né, para colorir, para pintar com aquarela. Deus criou um lindo paraíso, Adão e Eva viviam neste jardim, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Nesse jardim tinha uma árvore que ensinava o bem e o mal. Deus proibiu Adão e Eva de comerem o fruto desta árvore. Então, a gente vai falando com a criança sobre a obediência. Aqui eu coloquei uma árvore para recortar esse pedacinho e nós vamos fazer a serpente que aparece aqui no anexo. Vocês vão recortar a serpente e ela vai ficar, ela sai e volta, né? Ela se esconde. E a maçã, um fruto que a gente vai colocar aqui. No jardim do Éden, Eva acreditou na serpente, comeu o fruto e deu a Adão para que ele comesse. Depois de comerem o fruto proibido, eles perceberam que estavam sem roupas. Então, para a criança pintar, mesma figura que eu já tinha usado no caderno com a minha filha. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Também já tinha usado essa imagem. Deus ficou triste, né, com a desobediência deles. Mandou fazer para eles roupa de couro. E aí aqui a gente começou a falar do pecado, né? Falamos da desobediência, falamos do pecado. E eu comecei a ensinar para ela, falei que o pecado deixa o coração sujo. E a gente foi começando a falar que o pecado era desobediência a Deus, né? As coisas más. Fomos falando o que eram as coisas ruins, ela foi marcando o que era ruim, o coração sujo, por causa do pecado. As coisas boas, Eva chorou, se arrependeu do pecado, Deus perdoou. Então, aqui nós vamos fazer uma atividade do pecado. Aqui vai mostrar também as coisas boas, as coisas ruins. Tentei fazer bem próximo do que eu tenho aqui no meu caderno. E aí fala do arrependimento e do perdão, que Eva pediu perdão, Eva se arrependeu. Aqui eu tinha feito um coração com a foto da minha filha. Deus ama a Maria, ela mora no coração de Jesus.
Mesma coisa, ó, Deus ama você, para criança escrever o nome, fazer um coração, colocar uma foto dentro do coração. Mesma coisa que eu faço, tá? Depois Deus ficou arrependido de ter criado o mundo, porque o mundo foi se enchendo de pessoas más. E aí Deus olhou para o mundo. Eu desenhei aqui o Adão, ó, o Noé, que Deus olhou o mundo e só achou um homem bom. Então, atividade para criança fazer. A pintura aqui, ó, de Noé, que fez com aquarela. Mesma pintura, Noé e sua esposa, disponibilizei. Aqui, a gente foi fazendo a arca de Noé. Noé construiu a arca, ela colou os animais. Ela era muito novinha, com 4 aninhos, por isso que ficou assim. Aqui é um material que eu complementei, então nem todos são gratuitos, não pude colocar todos. Choveu 40 dias. No final, ó, os animais saíram da arca. Ela adora contar história, abrir aqui, puxar. E tem vezes que queria colorir, tem vezes que não queria. A ideia era essa, né? Eu fiz esse mesmo barquinho para os animais saírem da arca. Aqui já é a Torre de Babel. Então, deixa eu mostrar aqui o nosso material. O que eu fiz para vocês. Então, Deus pediu a Noé que construísse uma arca. Aí vai ter um anexo aqui pra gente colocar os animais entrando na arca. Tem modelo. Deus fez chover 40 dias e 40 noites. Nós vamos colar uma arca aqui. Tá tudo no anexo. Tudo aqui vai ser para colar um anexo. A criança adora esse negócio de colar, né? O arco-íris representando a promessa. Então, aqui a gente vai começar a falar da Torre de Babel. A Torre de Babel. A gente vai fazer um desenho da torre, vou deixar uma inspiração, né? Depois da Torre de Babel, nós vamos falar da história de Abraão, pai da fé. Aqui a gente vai fazer as estrelas, Deus mandou contar as estrelas. Vamos colorir, vamos colar o Isaac aqui, vai estar no anexo. Vamos ligar os pontos e pintar a cena. Isaac casa com Rebeca. Esaú e Jacó, vamos contar a história de Esaú e Jacó. Aqui é quando Jacó precisa fugir, né? E aí ele tem o sonho, a gente vai fazer o desenho das escadas, os anjos, colar os anjos, tá tudo no anexo. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó tem um filho, José, manda fazer uma túnica para José. Os irmãos de José ficam com ciúmes. José foi conduzido ao Egito. Moisés é encontrado no rio. E aqui no meu caderno, vou mostrar. Aqui é a história de Abraão. Abraão conta as estrelas do céu. Aqui faz a tenda. Minha filha adora brincar com brilho, então ela adora fazer aquarela, pintar tudo, jogar brilho. Nascimento de Isaac, casamento de Isaac com Rebeca. A troca dos direitos por um prato de sopa. O sonho de Jacó. Aqui Jacó tem 13 filhos. A gente faz essa abinha aqui. Tá tudo no anexo. Pra colar. A túnica. Nós vamos recortar e colar por cima para poder levantar. Aqui a gente acabou não cortando. O rei do Egito se chama Faraó. A gente vai fazer o desenho, tem o passo a passo do desenho no anexo. As pirâmides do Egito. E Moisés é encontrado no rio. Aqui tem um cestinho, ó. Vamos ter a aba para abrir. Aqui também.
E aí, gente, não vou ficar assar ardente. Moisés conversa com Deus conversa através da sarça. Não vou mostrar muito o meu caderno, não. Vou terminar de explicar para vocês a história aqui da nossa apostila. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó manda fazer uma túnica para José. Os irmãos de José ficam com ciúme, é jogado dentro de um poço. Tudo vai ter recortes para colar aqui e fazer abinhas. José foi conduzido ao Egito, Moisés é encontrado no rio, Moisés é a sarça ardente, a travessia do Mar Vermelho, essa travessia aqui é muito legal. Deixa eu mostrar como é que fica aqui. Ó, eles vão atravessar, aí ainda a minha filha ainda não pintou, não coloriu. Aí o mar se abre e o povo consegue passar, tá vendo? Tudo tem abinhas assim. A travessia no mar. Aqui vai cortar e vai sair uma água. Na hora que Moisés bate com o cajado na pedra, brota a água. Aqui nós vamos colar os 10 mandamentos. A Arca da Aliança, nós vamos construir uma Arca da Aliança. As muralhas de Jericó, eles vão tocar a trombeta, nós vamos colar a trombeta aqui. A muralha nós vamos colar de um jeito que ela sobe e cai. A batalha de Gideão, vamos fazer o labirinto. Aqui é o Sansão. Nós vamos colar a linha de tricô marronzinha aqui, representando os cabelos bem compridos de Sansão. A história de Samuel, nós vamos colar uma aba aqui para abrir e fechar os olhinhos que Deus falava quando ele deitou, foi falar com ele. A história de Davi e Golias, nós vamos colar a sequência do que aconteceu. Daniel na cova dos leões. E por último, a história de Jonas, o grande peixe. Nós vamos colar uma abinha aqui para mostrar ele dentro da baleia, né? E aqui eu termino a história do Antigo Testamento. Eu não coloquei a história de Ruth, Raquel, não aprofundei muito, porque eles são muito pequenos. As principais histórias eu coloquei. Então, vai ser como um livrinho. E aqui são os anexos, ó, os animais marinhos que vivem na água, os que vivem no céu, os que voam, né? O raio de luz, a serpente. Eu coloco o modelo para vocês seguirem. Desculpa. Os animais vai recortar e vai colocar eles entrando na arca. Tem um modelo para vocês acompanharem. Para construir a Torre de Babel. A arca com abas para vocês abrir e fechar. Aí a criança cola os animais aqui e você fecha a aba. Depois, quando você tá lendo a história, você abre a aba. A criança adora esse negócio de abrir e fechar as abas. Aqui eu coloquei o mesmo modelo parecido com aquele que eu fiz no caderno. A gente vai abrir a aba e os animais vão saindo da arca. A gente vai colar o papel de forma que ele vai abrindo, enrolando. Aqui nós vamos fazer a tenda de Abraão e Sara. Aqui nós vamos colar o Isaac no colo, né? Aqui é o buraco de José, nós vamos deixar essa aba aqui, nós vamos colar só essa parte, vai abrir a aba. Aqui tem um modelo de como fazer a escada dos sonhos de Jacó. A gente faz a escada com palitos de picolé e cola, os anjinhos. Aqui são os 13 filhos de Jacó. Aqui é a túnica para José, vamos pintar bem colorido, colar as abinhas, que aí dá para abrir e fechar. A água que vai jorrar da pedra de Moisés. Os fiéis atravessando o Mar Vermelho, deixei um modelo de como vai ficar aqui a travessia. Como que a criança vai desenhar o faraó, tem o passo a passo, vai fazer assim, assim, vai seguindo o passo a passo, no final vai colorir igual. Aqui é o cesto de Moisés, a abinha, você vai recortar, vai colar a aba aqui, vai levantar. As crianças adoram isso, gente. Aqui são os 10 mandamentos, tentei colocar de forma bem simples, né? Amar a Deus mais que todas as coisas, não usar o nome de Deus com brincadeiras, ir à missa todos os domingos e se comportarem bem, obedecer o papai e a mamãe, não bater nos amigos nem nos irmãos. O papai tem que amar e cuidar da mamãe, a mamãe tem que amar e cuidar do papai. Não pegar coisas que não são nossas e levar para casa. Acho que tá faltando aqui. Nossas, passou. Não falar mentira nem mal das pessoas, respeitar as pessoas, não ter inveja das coisas dos outros, ficar feliz quando o amigo ganha um presente. Aqui é para fazer a Arca da Aliança, construir a Arca da Aliança.
aqui na muralha de Jericó, vai colar só, vai fazer só aqui, né? Colar pode furar com um palitinho de dente para trombeta movimentar. Essa muralha aqui, a gente vai colar só essa parte no caderno. E a muralha na hora que você estiver lendo a história, você levanta o castelo, né? A muralha mesmo. Você levanta, na hora que tocar a trombeta, ela vai deitar. Então, a gente cola só essa parte aqui. Vai dobrar aqui e colar só aqui, para poder deitar, subir, levantar e deitar. Aqui é a abinha de Samuel, de olhinho fechado. Quando ouve a voz de Deus, ele abre os olhos. Aqui nós temos uma sequência de Davi e Golias. E aqui nós vamos colar na sequência de Jonas. Por fim, esse aqui é o Templo de Salomão. E aqui Daniel na Cova dos Leões. Bom, espero que vocês tenham gostado do material. Vou disponibilizar futuramente o Novo Testamento. E se vocês forem fazer o material na catequese, com seus alunos, com seus filhos, se vocês tiverem Instagram, me marque no Instagram para ajudar no engajamento do meu trabalho. E se você ainda não curtiu o canal, curte aqui para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas, esse material. Deus abençoe e obrigada.